Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, hoje ressoa em toda a igreja o grande anúncio pascal: Cristo ressuscitou, aleluia. Irmãos, a ressurreição gloriosa do Senhor é a chave para interpretarmos toda a sua vida e o fundamento da nossa vida de fé. São Paulo diz: sem essa vitória sobre a morte, toda a pregação seria inútil e a nossa fé vazia de conteúdo. Amados, a ressurreição do Senhor é uma realidade central da nossa fé católica e, como tal, foi pregada desde os primórdios, desde o começo, pelo cristianismo. A importância deste milagre é tão grande que os apóstolos são, de fato, antes de mais nada, testemunhas da ressurreição de Jesus. E este vai ser o núcleo, o centro de toda a pregação desses homens. Hoje, nós anunciamos ao mundo: Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. O próprio São Paulo igualmente fala sobre o mistério da ressurreição, dizendo lá na carta aos Romanos, capítulo 6, vive para Deus. Ou seja, nele a glória resplandece, nele a salvação resplandece e atinge cada um de nós. Alguns aspectos são ainda importantes no texto da primeira leitura. No fundo, esse texto aspira e determina a própria missão dos discípulos num crescimento da fé. E vamos perceber isso ao lermos o texto. O texto, então, cresce e descreve dessa forma. Primeiro, no versículo 37 e também no 38, diz assim: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com espírito e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Queridos irmãos e irmãs, os textos, os dois versículos, descrevem os momentos principais da vida de Jesus. Passou fazendo bem e curando todas as vítimas do mal. Esta é a primeira introdução desse texto de hoje. Já um segundo ponto que temos aqui é que os judeus fizeram algo com este que estava pregando e fazendo bem. Mataram-no e pregaram numa cruz. Versículo 37. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz. Então, passou fazendo bem, mataram e crucificaram ele, e agora temos a própria reação de Deus, que não abandonou o seu servo fiel nas mãos da morte. Por isso, o versículo 40 da primeira leitura diz que ele ressuscitou. 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se. E por fim, fala da missão dos discípulos, ou seja, eles, os discípulos, tornaram agora testemunhas deste fato. Queridos irmãos e irmãs, a leitura é, antes de tudo, um convite a tomarmos consciência da verdade fundamental da nossa vida de fé, que é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Aquele que passou fazendo bem, foi morto e crucificado, ressuscitou o terceiro dia. E hoje, anunciado pelos apóstolos, nós de fato acreditamos nesta grande notícia que está sendo dirigida, proclamada. E mais, os apóstolos deixam claro que eles são testemunhas do ressuscitado. E nós somos testemunhas também do ressuscitado? Somente seremos de fato testemunhas do ressuscitado se fizermos também essa experiência com o Senhor, essa experiência com o ressuscitado. Então, a liturgia de hoje nos leva a compreender que nós, como fiéis cristãos, precisamos, de fato, fazermos experiência com o Cristo ressuscitado. Ontem à noite, na vigília pascal, vimos como no começo da cerimônia reinava no templo uma certa escuridão, que era a imagem das trevas em que a humanidade se encontrava sem o Cristo, porque ele estava detido no sepulcro.
Pouco depois, o celebrante proclamava aquela grande notícia: a luz de Cristo que ressuscita glorioso, dissipava a treva dos corações e também do espírito. E da chama do círio pascal, todos os fiéis acenderam as suas velas, receberam a luz do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta é a luz que a igreja derrama generosamente sobre a terra mergulhada nas trevas. Então, a ressurreição de Cristo é um forte chamado também a sermos luz, a fim de levarmos a luz aos irmãos, a luz dentro de casa, a luz na família, a luz em todos os povos. O evangelho de hoje ele é muito, muito importante. Nele encontramos presente não somente a incredulidade dos discípulos no dia de Páscoa, mas um cenário que remonta ao fato de que Cristo de fato ressuscitou. Ontem vimos a vitória da morte, aliás, esse é um ponto que podemos dizer aqui diante desse evangelho. A vitória da morte, entre aspas, e a vitória sobre a morte. Logo pela manhã, diz o texto de hoje do evangelho, no primeiro dia depois do sábado, Maria de Magdala foi até o sepulcro. Reparem que o texto do evangelho diz que ainda estava de madrugada, era ainda escuro. Nestas primeiras palavras do evangelho de hoje, no dia de Páscoa, podemos perceber algumas questões, quase que respiramos os sinais da vitória da morte. Tudo era silêncio na terra, calma, enquanto uma mulher sozinha, um pouco assustada, estava indo em direção àquele sepulcro, no lugar onde estava o Senhor. Ela não tinha ainda a noção de que Cristo não estava mais ali. Observem que agora, o que acontece quando Maria encontra o sepulcro vazio, a cena se transforma, a cena muda. Estava de madrugada, a mulher estava sozinha, assustada, ainda era escuridão, ela estava em silêncio e tudo estava acontecendo ali naquele cenário. E aí, de repente, todos os personagens despertam. Parece que são sacudidos. Maria de Magdala foi correndo, antes que andava calmamente em silêncio, sai correndo, vai até Simão. Simão Pedro e o outro discípulo também correm, vão ao sepulcro. Só que como João é mais novo, Pedro é muito mais velho, João chega primeiro, não entra, é Pedro que vai entrar. E, surpreendentemente, todos no dia depois do sábado sentiram a vida explodir novamente com toda aquela força. Por quê? Porque Deus interveio, Deus escapou do sepulcro. Uma outra questão importante, se o texto afirma que o discípulo viu e acreditou, verifica-se aqui que antes pairava uma certa dúvida no coração ou nos corações dos discípulos ou dos apóstolos. Não digo somente dúvida, mas uma tristeza, uma perda da fé, uma incompreensão. Imagine aquele que tinha pregado, anunciado, realizou tantas curas, tinha sido crucificado, morto e sepultado. A tristeza tomava conta daqueles homens. Por isso, o evangelho de hoje também quer ser uma explicação como João e Pedro chegaram à fé ou na fé do ressuscitado. E com isso percebemos a autoridade de Pedro, que entra primeiro no templo, no sepulcro, e também uma conotação mais forte em relação ao apóstolo João, outro discípulo, que diz o texto de hoje, que viu e acreditou. Diante daqueles sinais de morte, ele percebe de fato a vitória do ressuscitado, a vitória da vida. Com isso, queridos irmãos e irmãs, falamos da alegria da ressurreição. A alegria verdadeira não depende do bem-estar material ou da ausência das dificuldades ou estado de saúde. Quantas e quantas vezes as pessoas acham que a alegria depende disso? Eu estou bem, então estou ótimo. Estou doente, não estou tão bem assim. Não tenho aquela alegria.
Nós, sacerdotes, muitas vezes, quando vamos aos hospitais visitar os enfermos, querendo levar uma palavra de conforto àquela pessoa, quantas e quantas vezes saímos mais fortalecidos? Porque vemos que aquela pessoa que está debilitada tem uma fé extraordinária. Uma fé que não vem da sua doença, uma alegria que não vem da sua doença ou do mundo, mas da grande entrega do seu coração ao Cristo ressuscitado. E é justamente isso que estamos falando. Existem pessoas que só estão felizes, alegres, se estiverem bem. Mas a verdadeira alegria, a alegria profunda, ela não tem a sua origem no mundo ou no bem-estar. Ela tem a sua alegria profunda no Cristo ressuscitado, no encontro com Ele, no amor de que Deus nos rodeia, na correspondência a esse amor. Cumpre-se aquela promessa do Senhor, que está na Sagrada Escritura, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. João 16, 22. Diz o texto, ninguém, nem a dor, nem a calúnia, nem o desespero, nem as fraquezas, nem a miséria, nada. Isto, se não nos separarmos de Deus. Porque se estivermos separados de Deus, jamais encontraremos essa verdadeira alegria. Podemos encontrar lampejos de alegria, uma alegria que não é eterna, é passageira, mas não é a alegria que Cristo vem transmitir a cada um de nós. Por isso a grande mensagem hoje desta liturgia é de fato, Cristo vive, Cristo ressuscitou, e não há mais o que temer, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos celebrar 50 dias de Páscoa. Nos preparamos com 40 dias na Quaresma. E agora vamos adentrar nos 50 dias de Páscoa. Que sejam momentos de graças, que sejam momentos de transformação, sejam momentos de entrega, mas que seja também um momento de alegria do nosso coração diante de Deus. Porque não só estamos vivendo esse grande mistério da ressurreição do Senhor, mas também somos chamados hoje, através desta liturgia, de sermos proclamadores, anunciadores da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Assim seja.